Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, ao meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló, entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Jeroboão, ele mandando a mulher dele ir até o profeta Aías e até o homem de Deus para saber o que sucederia do filho de Jeroboão que estava doente. Mas quando Jeroboão manda a mulher dele ir até a casa do profeta, ele manda que ela venha a se disfarçar. Tem muitas pessoas que pensam, irmãos, que o disfarce permanece diante daqueles que servem a Deus. Por um momento, Jeroboão esqueceu que Aías era um homem de Deus. Porque a partir do momento que ele manda a mulher dele se disfarçar, irmãos, ele estava dizendo: vai lá e não mostra quem da manda candaraia você é. Tem muitas pessoas que pensam que pode enganar o servo e a serva do Senhor. Aí fica se disfarçando, colocando máscara, colocando capa, agindo com falsidade, com hipocrisia, com mentira. Mas o Senhor está dizendo: nenhum engano permanecerá de pé na tua história. Declare comigo: o meu Deus não deixará nenhum engano permanecer de pé na minha história. O meu Deus não deixará nenhum engano permanecer de pé na minha história que estava. A mulher de Jeroboão indo até a casa do profeta Aías. Mas antes dela chegar lá, a Bíblia nos diz que o Senhor chegou primeiro. Declare comigo: antes do engano vir para a minha vida, o meu Deus chega primeiro e me revela. Antes do engano vir para a minha vida, o meu Deus chega primeiro e me revela. Você observa que enquanto ela estava indo, Deus já havia revelado para o profeta Aías. E Deus, ele foi muito claro ao dizer para Aías o que estava acontecendo, porque Aías já estava cego. Fisicamente, mas espiritualmente não. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, para que a gente esteja como Aías, com os olhos espirituais alertas, arrasturianda candaraia. Apesar, meu irmão e minha irmã, dele estar cego fisicamente, espiritualmente ele estava alerta. Você precisa ser alguém que está alerta espiritualmente. Você não pode ser uma pessoa como Tomé, tem que ver para acreditar. Ah, irmã, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu contemplar. Imagine se Aías fosse assim. Aías já não podia mais ver fisicamente, ele estava cego, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, ele estava atento, ele estava alerta, rabasturianda candaré, a voz do Senhor. Deus estava ali falando com ele de maneira clara e contando para ele o que estava acontecendo, que fugia do campo visual dele. Tem coisas, irmãos, que fogem do nosso campo visual. Tem coisas que, humanamente falando, a gente não consegue ver, mas Deus vê tudo. Deus não somente vê, mas ele também revela. Ele também mostra para aqueles que têm intimidade com ele uma coisa, rasturianda candaraia, que aí a tinha era a intimidade com Deus.
E a intimidade com Deus, meu irmão e minha irmã, faz toda a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher de Deus. Porque aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Deus não ficam enganados. Aqueles que verdadeiramente têm intimidade com Deus ficam alerta. Fica sensível porque sabe, aleluia, que Deus traz a revelação do que ele e ela não está vendo. Não se preocupe com aquilo que foge do seu campo visual. Não se preocupe com aquilo que você não consegue contemplar humanamente falando. Seja alguém que fica tranquilo e tranquila confiando em Deus. Por quê? Porque o que você não vê, Deus revela. O que você, rabasto, candaraia, não vê, Deus mostra. E se Deus, meu irmão e minha irmã, resolve revelar, ninguém consegue esconder. Ninguém consegue deixar em oculto. Deus resolveu revelar aqui para o profeta Aías. E Deus ainda disse, ela vai vir. E ela vai vir com engano. Irmãos, é lindo. A profundidade da revelação. Irmãos, é lindo a intimidade de Aías com Deus. Precisamos ter uma intimidade como essa. Uma intimidade que antes de suceder as coisas, Deus fala com a gente, Deus nos revela, Deus nos mostra. Quando alguém vem com falsidade, com abraço, com presente. Quando alguém vem dizendo que gosta da gente com batidinha no ombro, o Espírito Santo já falou e disse pra gente quem é quem. Você precisa acreditar na voz do Senhor e não naquilo que parece. E não naquilo que humanamente falando os teus olhos veem. Por quê? Porque os teus olhos vão te enganar muitas vezes. Você observa que Jeroboão, ele mandou a mulher dele levar alguns presentes. Levar pães, bolos, uma botija de mel e ter com o profeta. Tem gente que age dessa mesma forma. Quer te enganar com presente, quer te enganar com abraço, né? Com sorrisinho. Mas o Senhor está dizendo, antes da mulher de Jeroboão chegar, eu já cheguei e te mostrei. Você crê nisso? Antes do engano vir, rasto, candaraia, o Espírito Santo já lhe mostrou quem é quem. Antes do engano chegar, abacandarasto, riandaraia, Deus ele já te revelou a verdade sobre algumas pessoas. Quando essa mulher chega até a casa do profeta Aías, Deus já tinha contado tudo para ele. Quando alguém, meu irmão e minha irmã, vier com engano, quando alguém vier achando que vai nos enganar, Deus já vai ter nos revelado a verdade. Não pense que é loucura da sua cabeça, não. Porque às vezes, irmãos, Deus nos revela a verdade e nós ficamos pensando que é coisa da nossa cabeça. Nós ficamos pensando que é loucura, rabasturianda, candaraia. Mas o Senhor está dizendo, seja como Aías, acredite na revelação. Seja como Aías, acredite na palavra. Seja como Aías, não ande por aquilo que você está vendo humanamente falando, mas acredite na voz do Senhor teu Deus e naquilo que Ele te revela. Porque o que os teus olhos não vê, Deus vê e revela. Tem reuniões que você não vê, tem conversas que você não vê, rabasturi, candaramanturabaia. Tem falsidades que você não vê, mas Deus vê tudo. Deus não somente vê, mas te mostra para você não ficar enganado ou enganada. Esse nível de profundidade não é para todo mundo, irmãos, porque nem todo mundo tem estrutura para ver tudo, não é verdade? Mas tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus está lhe dando a estrutura e dizendo para você, eu vou te mostrar o profundo. Eu vou te mostrar o oculto e o escondido. Quando alguém vier achando que te engana, eu cheguei primeiro e te mostrei tudo. Versículo de número 5. Porém o Senhor disse a Aías. Quem foi que disse a Aías aqui? O Senhor é o mesmo Deus que vai falar contigo. É o mesmo Deus que vai te revelar quem é quem. É o mesmo Deus que vai lhe mostrar toda a verdade. Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho. Até aí tudo bem. Aí o Senhor diz mais, que está doente. O Senhor ainda diz o que está acontecendo com o filho da mulher. Assim e assim lhe falarás. Porque ao entrar, fingirá ser outra. Ela vai vir com engano, rabastura, manda candaraia. Mas eu te mostro porque ela veio.
Eu vou te dar a mensagem para você entregar para ela e te mostro quem é ela. Olha que profundidade, irmãos. Olha que Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Esse é o Deus que a gente serve. Tá pensando que é que Deus ele está aqui limitado ao tempo do profeta Isaías? Não, ele continua sendo o mesmo até os dias de hoje. Eternamente ele será o mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que revela. Ele é o Deus Todo-Poderoso que mostra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz para nossa vida, Ramanda Candarai, a revelação. E que mostra toda a verdade. A verdade foi revelada. Tudo que estava em oculto caiu por terra. Você crê que hoje tudo que está em oculto está caindo por terra? Declare comigo: o meu Deus está lançando por terra tudo que estava em oculto. O meu Deus está lançando por terra tudo o que estava em oculto. Eu acho interessante, no versículo de número 6, vai nos falar, irmãos, que ao ouvir o ruído dos passos dela, Aías já sabia que era ela. A mulher nem abriu a boca, irmãos, para falar. Só dos passos da mulher o profeta já sabia. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Porque esse profeta aqui, chamado Aías, ele estava cego. Ele não enxergava humanamente falando, mas a intimidade com Deus que ele tinha era tão grande, mas tão profunda, que quando escuta os passos da mulher, ele sabia que era ela. E é assim que Deus quer fazer contigo, é de longe, viu? Não precisa vir muito perto para tu saber quem é quem, não. Tem gente, irmãos, que tem que conviver, que tem que passar, que a pessoa tem que aprontar para ela saber quem é quem, né? Mas você não vai ser assim, não. De longe. Observe bem, a Bíblia diz que ele ouvia os passos, ela não estava perto. Ela não estava de frente para ele falando com ele, ela estava vindo. Quando alguém vier se aproximando com engano, Deus vai te revelar. Declare comigo: meu Deus vai me revelar. Quem estiver com engano de longe, ele já vai me mostrar. O meu Deus vai me revelar. Quem estiver com engano de longe, ele já vai me mostrar. Não vai precisar chegar muito perto de você, não. Muitas vezes você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus do céu, como é que eu tô vendo essas coisas? Meu Deus do céu, Ramantio, Rabasto, Candaraia, como é que eu tô ouvindo essas coisas? Isso aí, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que mostra. É Deus que não deixa enganado os filhos dele. É um nível profundo, irmãos, de revelação que Deus vai trazer para algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está lhe dando a estrutura, mas ele está dizendo: minha filha, vai ser tão forte, meu filho. O que eu vou fazer na tua vida, que vai ter gente que vai temer e tremer diante do Espírito do Senhor que está sobre ti. Porque não é sobre você, mas é o Espírito Santo que habita em ti. Eu imagino, irmãos. Eu conjecturo aqui. A mulher de Jeroboão diante do profeta, e o profeta dizendo: eu sei que é você. Por que tentas enganar assim, mulher de Jeroboão? Por que age com engano? Eita, irmãos, eu imagino que essa mulher tremeu na base. Eu imagino que as pernas dessa mulher devem ter tremido. Quem contou esse homem que sou eu? Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? A revelação do Espírito Santo. É Deus revelando o oculto, o profundo e o escondido a quem Ele quer. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que Ele escolheu para isso. É como se fosse um raio-x, irmão, sabe? Você vai ver a intenção do coração. Você vai saber de pensamentos. Você vai saber de reuniões, de coisas que você não estava nem presente. Deus vai te levar a lugares. Para você ouvir, para você saber, para você ver. Você vai ver muita coisa que muita gente não vê. Sabia disso? É. Quantas pessoas passaram pela mulher de Jeroboão e foram desapercebidos e nem perceberam que era ela? Só que o profeta Aías, irmãos, não ficou enganado, não. No meio do caminho ela pode ter enganado muita gente, mas a ele ela não enganou. Declare comigo: Deus não vai deixar ninguém me enganar. Deus não vai deixar ninguém me enganar. Quando ela chega, o Espírito Santo, nosso Deus, já havia revelado. E Deus diz para você hoje: eu revelo, eu mostro. O Espírito Santo vai te revelar. Deus, ele vai te mostrar o profundo. Versículo 6. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Pode entrar que eu sei quem você é. Antes de você chegar, Deus já tinha chegado. Eu sou assim com Deus, sou íntimo, Rabasturianda Candaraia. Ele é meu amigo.
E tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão dizer assim: ele é meu amigo. Deus é meu amigo íntimo. Irmãos, ninguém engana homem de Deus. Ninguém engana mulher de Deus. E tem pessoas que vão ter um nível de intimidade como aqui do profeta Aías. Um nível profundo com Deus. Quando essa mulher chega, ela não abre nem os lábios. Mas o Senhor já havia revelado. Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você cisma com todo mundo. Você não gosta de ninguém. Só que não é sobre isso, irmãos. É sobre a revelação que está em você. Tem muita gente que não vai entender você. Mas depois, as pessoas vão ver o resultado e vão dizer: bem que fulana falou. Bem que ciclano falou. E eu não acreditei no momento porque eu achei que ele cismava com tudo. Mas não é. Era o Espírito Santo te alertando. O Espírito Santo, irmãos, ele está conversando com pessoas aqui de maneira muito clara, Ramanda Candarasto. E ele está dizendo para você: eu sou Deus que revelo. Eu sou Deus que mostro e não deixo os meus filhos enganados. Seja alguém que não tem medo da revelação, mas seja alguém que agradece por ter ela. Porque nem todo mundo tem, irmãos. Tem pessoas que ficam enganadas mesmo. Tem pessoas que elas só aprendem depois que elas passam. Mas você não vai ser assim, não. De longe, tu vai saber quem é cobra. De longe, tu vai saber quem é engano. De longe, tu vai saber quem é mentiroso. De longe, tu vai saber quem é falso. Deus vai mostrar o oculto, o profundo e o escondido. E não vai deixar ninguém te enganar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela profundidade que o Senhor está trazendo para os teus filhos. Obrigada por não deixar ninguém que vem disfarçado com engano, com mentira, Pai, nos enganar. Quantas pessoas fingem ser outra? Quantas pessoas, Pai, fingem ser bonzinho, ser boazinha, mas só o Senhor conhece a intenção do coração e o pensamento. Obrigada, Senhor, por não deixar a gente enganados, como o Senhor não deixou, meu Pai amado, ao profeta Aías com a mulher de Jeroboão. Deus, eu creio. Eu creio que pessoas aqui estão recebendo estrutura, Pai, pois as revelações serão profundas. O Senhor mostrará o oculto, o profundo e o escondido, e ninguém enganará teu filho e nem a tua filha, mas tu és o Deus que vai mostrar de maneira clara. Tem pessoas aqui, Senhor, que já tem, meu Deus, essa revelação, mas não sabe lidar, não sabe quando é coisa da cabeça dela, quando é coisa da cabeça dele e quando não é. Mas tu és o Deus que dá o discernimento, tu és o Deus que dá a estrutura para os teus filhos saberem lidar com a revelação dos céus, porque tu és o Deus que mostra o oculto, o profundo e o escondido e revela toda a verdade. A mulher de Jeroboão não enganou o profeta Aías, e eu creio, Pai, que ninguém vai conseguir nos enganar, porque tu és o Deus da revelação. E o Senhor está conosco e nos mostra a verdade sobre algumas pessoas, Pai. Não deixa nenhuma mulher de Jeroboão nos enganar, mas o que tiver de engano, Pai, nos revela. Não deixa a gente ser enganado, Senhor. Mesmo que a verdade seja dolorosa, mas mostre a verdade. Não deixe ninguém, Pai, nos iludir com a mentira. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, Pai.
Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele é um Deus de profundidade. Você observa isso aqui na história do profeta Aías. Deus era um Deus muito íntimo dele. E assim é na tua história. Deus é íntimo de você. Deus é teu amigo e ele não vai permitir ninguém te enganar. Da mesma forma que a mulher de Jeroboão não enganou Aías, nenhum engano prevalecerá na sua história. De longe você vai saber quem é e quem não é, porque Deus vai te revelar a verdade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.